Paz e graça, meus irmãos. Amém. Muito. Paz e graça. Amém. Muito bom estar aqui. Cada dia que eu volto aqui, parece que a igreja está muito melhor. A impressão que eu tenho é que o som está melhor, a iluminação está melhor e a adoração, que coisa poderosa. Que bom estarmos aqui. Abra sua Bíblia, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 39. Quero agradecer também ao pastor Watson, a pastora Angélica, a família aqui, pela recepção calorosa, e aos irmãos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 39, estou acompanhado de Adenilda, minha cunhada, Lídia, minha sobrinha, a Zenilta, minha esposa, e minha linda filha, a Ana Sofia, ali. A Deus abençoe, que bom. Queridos, segundo o livro do profeta Samuel, do capítulo 13, do verso 1 ao 39, enquanto você procura esse texto, encontra e localiza, eu quero fazer um breve resumo do que esse texto vai nos dizer. O texto sagrado diz que Davi tinha um filho por nome de Aminon, e Aminon tinha uma meio-irmã chamada Tamar, e ele se apaixonou por ela. E aí uma víbora chamada Jonadab, seu primo, disse assim: olha, finge que está doente e pede ao teu pai que a sua irmã venha cozinhar para você, só assim você vai comer. E assim esse filho enganou seu pai e assim o fez. Quando essa menina veio cozinhar para ele, ele mandou todo mundo sair e ele estuprou a própria irmã. Davi ficou furioso, mas parece que não fez nada. Passa-se 2 anos, Davi não faz nada. E agora o irmão de Tamar resolve vingar-se, já que o pai não fazia nada. Absalão mata Aminon com requintes de crueldade, também usando o pai. Passa 3 anos foragido na casa do avô e Davi de novo não faz nada. Já são 5 anos. E agora Absalão diz: eu quero voltar para a minha terra, eu quero ir para perto do meu pai. Por meio de Joabe, ele volta para Jerusalém, mas o pai não o recebe. Morando na mesma cidade, ele passa 2 anos, já são 7 anos. E ele diz agora: eu prefiro que o meu pai me mate, mas eu quero vê-lo. Quando o pai o vê, o pai apenas dá um beijo nele. E a partir dali o filho está revoltado e o texto vai dizer que Absalão passa 4 anos conspirando contra o pai. Reúne o exército, marcha contra o pai. Davi agora tem que fugir do seu próprio filho. Trava-se uma batalha. E este texto termina com Absalão morto e um pai chorando e dizendo: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera tivesse morrido em seu lugar. Esse é um texto que fala sobre família. Esse é um dos textos mais importantes sobre família. Acompanhemos. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer.
Disse Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que eu comesse, pegou-a e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia a ela uma túnica talada de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talada de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie no teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Verso 21. E meu irmão, não tem nada de ação, ficou só irado. Verso 22. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. E foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, lhe disse: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça, ó rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí os filhos do rei.
segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram também o rei e todos os servos. Choraram amargamente. 2 Samuel 18, o único versículo, versículo 33. É o final dessa história com Absalão morto. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Pai, nos ajude, me ajude, perdoe os meus pecados e os pecados de meus irmãos, e nos ajude, Senhor, a sermos pais, mães, maridos, esposas, irmãos, filhos, uma família segundo o teu coração. Nos ensina por meio da Escritura, pelos erros dos nossos irmãos, e nos ajude, Senhor, a acertarmos. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que tropeçaram a vida de Davi. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Nesta tarde e noite, queremos refletir a partir do título As Grandes Omissões Familiares de um Grande Homem de Deus. Alfin Toffler diz que o problema número 1 da sociedade é a família. Uma família saudável, uma sociedade saudável. Uma sociedade doente é reflexo de uma família doente. E nós jamais faremos qualquer coisa se antes não formos, porque o ser precede o fazer. A família, a nossa família, chamada por Deus, só cumprirá o propósito de Deus se ela começar também a olhar para dentro, olhar para as entranhas, olhar para o coração e se resolver. O texto sagrado, meus irmãos, nos fala coisas muito importantes. Nós sabemos que tudo começou a dar errado na vida de Davi quando Davi pecou. De 1 Samuel capítulo 13 até 2 Samuel capítulo 10, tem apenas vitórias de Davi. Mas em 2 Samuel capítulo 11, Davi peca contra Batseba. E em 2 Samuel no capítulo 12, no capítulo seguinte, Davi é repreendido. E em 2 Samuel capítulo 13, tragédias começam a acontecer com Davi. As tragédias da família de Davi, no caso dele específico, foram atraídas por causa do seu pecado. Na família de Davi tinha intrigas. Na família de Davi teve assassinato com requintes de crueldade. Davi matou Urias e se casou com a mulher dele. Houve estupro, Aminon estuprou Tamar. Houve ódio. Houve infidelidade, filho concorrendo o trono, Absalão querendo tomar o trono. Naquela família houve 2 assassinatos entre irmãos. Absalão matou Aminon e Salomão matou Adonias. E a pergunta é: que tipo de família gera tanta tragédia, tanta desgraça? Que tipo de família gera tão grande tragédia? Primeira coisa, Davi era um grande homem de Deus. Davi era bem intencionado, mas Davi era omisso com sua família. Compartilho com os irmãos e prego para mim mesmo. Davi era grande, irmãos. Davi foi o maior rei da história de Israel. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou Deus olhar para você e dizer assim: ele é um homem segundo o meu coração, ela é uma mulher segundo o meu coração. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Davi foi um herói de guerra. O cego de Jericó, quando Jesus passa, diz assim: Jesus, filho de Davi.
Davi, o nome de Davi está associado ao Messias, se torna uma referência de alguma maneira messiânica. Davi veio do nada, Davi se tornou o maior rei, mas ele se tornou o maior rei vindo do nada. Davi foi rejeitado por todo mundo, inclusive pela sua própria família, inclusive pelo seu próprio pai. Nem o profeta de Deus acreditou em Samuel, mas quando Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, e eu vi o coração de Davi, e eu escolhi Davi, eu amo a Davi, e Davi é um homem segundo o meu coração. Davi era um grande homem, tinha um grande coração, tinha uma grande coragem, e tinha um grande reino celebrado. Todo mundo convidava ele para ir na sua casa. Todo mundo queria oferecer um banquete para Davi. Se fosse do Nordeste, todo mundo queria oferecer uma buchada de bode para Davi. Chama Davi para nós. Vai ser padrinho aqui de todo mundo. Davi ganhou tudo, irmãos. Davi enfrentou a sua família que o rejeitava e venceu. Davi enfrentou um urso e venceu. Davi enfrentou um leão e venceu. Davi enfrentou Golias, um gigante, e venceu. Davi enfrentou exércitos e venceu. Mas Davi perdeu em casa. As derrotas de Davi não foram fora, foram dentro. A derrota de Davi não foi contra Golias, foi no seu próprio lar. Ele ganhou tudo, ele parecia invencível, mas em casa ele era uma tragédia, em casa ele era uma derrota. O problema de Davi não foi fora, o problema de Davi foi dentro de casa. Tem muitos irmãos aqui que estão enfrentando derrotas dentro de casa, que se sente bem sucedido no emprego, se sente bem sucedido no negócio, se sente bem sucedido na sua profissão, se sente bem sucedido da porta para fora, e se sente um fracassado da porta para dentro. Mas eu não me sinto assim, pastor. Amém. Então escute para que você não venha se sentir. A área que nós somos mais frágeis é em casa. Satanás sabe que se destruir sua casa, derrubou você. A área que nós somos mais frágeis, a área que nós não podemos perder, que nós temos que se esforçar e pedir graça de Deus, é em casa. E Satanás investe dia e noite para nos destruir em casa. Davi era bem intencionado. Ele era filho de Jessé, ele tinha um grande coração, e ele colocava nos seus filhos nomes que falavam do seu coração. Ele colocou um filho dele por nome de Adonias, e Adonias significa Yahvé é o meu Senhor. É como se ele dissesse: esse é do Senhor. Ele era um homem de Deus bem intencionado, ele queria que seu filho Adonias servisse a Deus, mas esse menino teve que ser morto pelo próprio irmão, porque queria o trono que não era dele. O outro filho significa Absalão. São duas partículas, Aba, que significa pai, e Shalom. Então ele dizia: Absalom, pai da paz. Ele queria que o filho fizesse a paz, mas o filho fez a guerra contra ele. Isso tem uma lição. Nome bonito não resolve nada. Boas intenções não resolvem nada. É necessário superar a superficialidade dos nomes e se dedicar de verdade à sua família. Intenção não resolve. Marido, sua mulher não quer intenção, ela quer ação. Esposa, seu marido não quer intenção, seu marido quer ação. Pais, eu me incluo, seus filhos não querem intenção, seus filhos querem ação. Filhos,
filhos. Seus pais não querem intenção, seus filhos, seus pais querem ação. Davi tinha intenção, mas faltou ação. E quem sou eu para falar de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu não chego aos pés dele, mas isso eu não quero imitar dele. Davi era bem intencionado, Davi era grande, mas Davi era omisso. Pastor, como o senhor sabe que Davi era omisso? A Bíblia vai nos dizer que Davi tinha pelo menos, meus irmãos, 8 esposas. 8 cartão de crédito por aí. Meus irmãos, 8. Ele tinha pelo menos 20 filhos e várias concubinas. Não tem como cuidar de tanta gente. O pessoal diz que famílias são até 5 filhos. Passou de 5 filhos é mundiça. Lá em casa eram uns 9. Meu pai depois teve mais 3, fez 12. As 12 tribos de Israel. Não tem como cuidar. Não tem como cuidar. Davi era omisso, porque ninguém cuida de tanta gente. Davi também era omisso. Por que ele era omisso, pastor? Porque Aminon era seu filho mais velho. Aminon iria substituí-lo. Aminon seria o futuro rei. E Aminon está apaixonado pela própria irmã. Tem alguma coisa errada, não está? E cadê Davi para ensinar? E cadê Davi para corrigir? E cadê Davi para dizer, meu filho, nem é assim não? Mas ele era omisso, ele não cuidou do filho, ele não cuidou do herdeiro, ele não cuidou do sucessor. Não adianta trabalhar se não cuidar da sua família. Vai perder tudo. Davi trabalhava, que era uma loucura. Davi tinha vitórias. Davi ganhava tudo na guerra. Davi era rico. Mas ele tinha uma torneira que não parava de jorrar. Tinha ralos da sua família. Não adianta você cuidar da empresa se você não cuidar da sua família, vai perder tudo. Aminon se apaixona pela própria irmã. Aminon deveria ter recebido uma educação adequada. E quando ele se apaixonou, ele poderia procurar o pai e dizer, pai, me ajude, mas ele era omisso, ele não cuidava. Para o filho ver o pai, teve que inventar uma mentira, fingiu de doente, porque era um pai que só via o filho quando o filho estava doente. Davi era omisso porque os de fora percebem, mas Davi não percebe. A Bíblia diz que na casa de Davi tinha um rapaz chamado Jonadab, era primo de Aminon. E Aminon percebeu Jonadab percebeu que Aminon mudou. E ele diz, o que é que tu tem? Em outras, está todo mundo percebendo, só Davi não percebe. Um tempo atrás, como psicólogo, uma moça começou a se mutilar. E começou a andar de moletom. E eu perguntei para os pais, vocês não perceberam? Não, nunca percebemos. Só que ela estava andando de moletom no sol quente do sertão, de moletom, meio-dia. Jonadab percebe, mas Davi não percebe. Quando os casamentos acabam, meus irmãos, você diz, você nunca percebeu nada? Não, pastor, nunca percebi nada. Doutor, nunca percebi nada. Mas pensando bem, há 30 anos atrás, pensando bem, há 25 anos atrás, percebeu, ele viu, teve os sinais, mas ficou cego. Davi não estava atento a quem vivia na sua casa. Quem é que estava aconselhando seu filho para o mal? Jonadab, seu primo. Jonadab era uma víbora. Uma víbora dentro da casa de Davi, destruindo a família de Davi. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Não chame todo mundo. E se a pessoa se convidar, expulse em nome de Jesus. Se não quiser sair, é demônio. Repreenda no nome de Jesus. Cuidado. Amém? Receba aí. Jonadab era cuidado com quem você anda.
Cuidado com quem sua esposa anda. Cuidado com quem seu marido anda. Cuidado com quem seus filhos andam. Davi era omisso, não prestou atenção. Aminon mente para o próprio pai. E o pai não percebe a mentira do filho. E não aconteceu uma só vez. Absalão depois mente para o pai. Porque um pai omisso que não cuida, não percebe. Não percebe. Donald Winnicott tem um livro chamado Tudo Começa em Casa. Se quiser, compre esse livro. É um pouco difícil de ler, mas você lê 2, 3 vezes, você vai pegar as ideias centrais. Donald Winnicott diz que tudo começa em casa. Um filho abandonado gera revolta. Quando você tem abandono, o abandono gera revolta. Davi era omisso. Absalão também mente, porque Davi era omisso. Não cuidava, não zelava, não protegia e não percebia. Queridos irmãos, Davi não quis cuidar de Tamar. Davi não quis cuidar de Aminon. Davi não quis educar. Davi não quis dar tempo. Todo mundo percebia o problema. O reino está colapsando. Estupra-se Tamar. E Aminon diz: joga essa minha irmã fora. E a irmã sai fora estuprada. E ela rasga e sai andando e gritando na rua. Todo o reino está sabendo que um irmão estuprou a própria irmã e são filhos do rei, porque o pai foi omisso. Toma, Davi. Não quis cuidar, não quis zelar, não quis proteger. Agora tem que cuidar de uma irmã, uma filha estuprada pelo próprio irmão. Davi está perdendo tudo por causa da sua omissão. Se você for omisso com a sua família, vai perder tudo. Não adianta trabalhar, não adianta estudar. A maior alegria no final da sua vida, depois de ter certeza da salvação, é você olhar para a sua família. Você pode estar velho, cansado, sem paladar, sem enxergar, mas são seus filhos, sua família, dizer muito obrigado. Você foi uma bênção na minha vida. Esse é um prêmio que você recebe na terra para a glória de Deus. Mas não importa o palácio que você esteja, não importa a riqueza, não importa quanto dinheiro você tem, se sua família estiver destruída, não vai ter nenhuma graça. O pai não educou, não ensinou, não foi presente, e agora tem que lidar com estupro. E adivinha, Tamar foi ser consolada por quem? Por Davi? Não, pelo irmão. Porque é um pai muito ocupado. E uma filha estuprada tem que ficar sendo consolada pelo irmão, porque o pai não cuida. Cuidado exige tempo. Pastor Hernandes diz que nos anos 90, nos anos 80, ele chegou em Vitória para ser pastor, era pastor solteiro. E aí um pastor do interior disse: Hernandes, venha pregar aqui na minha igreja no interior. Ele olhou a agenda e disse: não tenho tempo na agenda para ir, para viajar, está tudo ocupado. Mas nesse meio tempo ele viu uma moça bonita num congresso, e aquela moça era justamente da igreja daquele pastor amigo. E aí quando ele apaixonou, ele foi 6 vezes no ano lá para aquela mesma igreja. Depois noivou e casou e vive para a glória de Deus até hoje com ela. Ele diz: tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar, você vai arranjar. Cuidado exige tempo. Eu contava uma história que eu nem acreditava muito, mas eu contava como história que eu tinha ouvido. No Dia das Mães, lá a filha ia lá na frente da escola, pegava um presentinho, lia um poema e entregava para sua mãe sentada. E aí a menininha foi lá na frente, pegou o presente, leu o poema, correu para entregar para sua mãe. E ao invés de entregar para sua mãe, entregou para a babá.
E a mãe percebeu que a filha tinha por mãe, não ela, mas a babá que cuidava dela. Eu contei essa história no meu trabalho há uns 10 anos, há uns 15 anos atrás. E a minha colega, ao ouvir, a lágrima desceu e disse: Ailton, o meu filho me chama pelo nome, está chamando a babá de mãe. Ela era bem sucedida, ela estava sendo promovida na empresa, ela tinha graduação, tinha especialização, mas não tinha mais um lar. Quem não paga o preço do cuidado, paga o preço do abandono. Quem não paga o preço do cuidado, paga o preço da rebeldia. Quem não paga o preço do cuidado, paga o preço da revolta. Quem não paga o preço do cuidado, quem não nutre, quem não rega, quem não fortalece, vai colher os frutos disso. Quem planta vento, colhe tempestade. Até o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma segunda coisa importante é que o grande rei Davi não dialogava nem confrontava seus filhos. Não consta Davi confrontando Aminon. Aminon estuprou a irmã. Davi ficou irado e parece que não fez nada. Era para dizer: está louco, meu filho? Você endoidou? Você não é mais meu filho? Você vai trabalhar o resto da sua vida como escravo para sua irmã. Tudo que você ganhar vai ser ela. Pegar no colarinho. Não fez. Absalão odiava Aminon. Jonadab no final diz: Absalão odiava Aminon. Davi sabia do ódio e Davi não resolveu. Absalão matou Aminon, passou 3 anos na casa do avô, e Davi não foi lá confrontar o filho. Faça comigo as contas. Aminon estupra Tamar, passa 2 anos, Davi não faz nada. Como o pai não faz nada, Absalão mata Aminon, foge, passa 3 anos, já são 5 anos, o pai não faz nada. Depois, por meio de Joabe, ele diz: eu quero voltar para a minha terra, eu quero ficar perto da minha família. Volta para Jerusalém, passa 2 anos em Jerusalém, meio que porta a porta com o pai, e o pai não vai nem falar com ele. Já são 7 anos. Ele diz: nem que o meu pai me mate, mas eu quero falar com ele. Sabe o que acontece quando o pai vai falar com ele? Leia depois os capítulos. O pai vai até Absalão, que tinha matado o irmão, e dá um beijo na testa. Você está doido, Davi? Você enlouqueceu, Davi? Seu reino está acabando, Davi. Era como se Deus estivesse dizendo: acorda, Davi, faz alguma coisa, Davi, cria coragem, Davi, cria juízo, Davi. E Davi dá um beijo no assassino, que é o seu próprio filho. 7 anos sem fazer nada. Até ali o filho queria um pai. A partir dali ele como se colocou no seu coração: eu não tenho um pai, agora eu quero o trono. E ele passa 4 anos conspirando. Leia depois o texto. E 4 anos ganhando o coração da nação. O rei sabia que o filho conspirava e o pai não faz nada. Pai frouxo não serve para nada. 2 dicas: ame seus filhos e punam seus filhos. Primeira coisa, ame seus filhos. Segunda coisa, puna seus filhos. Os jovens geralmente não gostam quando eu falo isso. Vai me perdoando e vai intercedendo. Davi vai escalonando o problema. Quando Absalão diz assim: manda que Aminon venha, o pai desconfia. O pai diz: por que tu quer que Aminon vá? E abençoa e manda. Bênção sem ação não resolve nada. Eu te abençoo, vá meu filho. Mandou para a morte.
Davi não dialogava e nem confrontava. Vou dar um conselho. Você precisa confrontar algumas coisas. Mulheres e homens, filhos, pais, você não pode confrontar toda hora por qualquer bobagem, porque ninguém aguenta também alguém toda hora com a metodologia no moído no seu ouvido. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Mas tem coisa que tem que confrontar, que tem que botar o dedo e dizer: cabra safado. Sim, se merecer, tem que dizer. Tem que botar o dedo e dizer: crie vergonha. Quando você não confronta, pais que deixam os filhos dentro de casa, trazer namorado e namorada e levar para o quarto, tem que dizer: filho, a casa não é motel, não traga, porque eu vou expulsar sua namorada, vou expulsar seu namorado, e se insistir, expulso você também, no nome de Jesus de Nazaré. E o nome disso é coragem. Às vezes eu dou palestra, eu pergunto assim: quem teve? Vou fazer uma pergunta simples aqui: quem teve pai e mãe ou avô assim, alguém que lhe criou duro, firme? Quem teve? Levanta a mão. Amém. Quase todo mundo, baixa a mão. E quem aí ama essas pessoas que foram duras? Vocês são doidos? Não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente quando eu vejo um adolescente diz assim: fulano não presta, não vale nada, é pai e mãe frouxo. Tenha coragem de amar profundamente e dedicar tempo, mas também tenha coragem de confrontar. Marido, a Bíblia diz que a sua esposa é uma só carne com você. Você não é uma só carne com seu pai, você não é uma só carne com seus filhos, mas você é uma só carne com a sua esposa. Você não escolheu seus pais, não escolheu seus filhos, mas você escolheu seu marido e escolheu sua esposa. Você precisa ouvir o confronto dele, você precisa ouvir o confronto dela. Se você não ouve seu marido, se você não ouve sua esposa, você vai ouvir quem nessa terra? Eu escuto Deus, escuta não, porque Deus fala por meio de gente, e a pessoa que talvez mais lhe conheça é seu marido e a sua esposa. É verdade que ele fala um bocado de besteira às vezes, é verdade que ela fala um bocado de besteira às vezes, mas ali mesmo em meio às tolices sai palavra de Deus, boca de Deus, revelação de Deus, porque a perfeição de Deus vem até nós por meio da imperfeição dos homens. Escute seu marido e aceite calado o confronto e aprenda para a glória de Deus. E você aceite ser confrontado. Não coloque debaixo do tapete. Não faça de conta que não está acontecendo. Não deixe para depois. O tempo não vai resolver. É você no nome de Jesus, com o joelho no chão, com coragem no nome de Jesus, confrontando, corrigindo e falando tudo o que tem falado. E se tiver problemas e dificuldade, não dá certo, mas você fez tudo, estava ao seu alcance, não haverá remorso. Imagina Davi: a minha filha passou por isso porque o meu filho está morto porque eu. Vale. A vida de Davi é a morte do diálogo com a sua família. Davi vai escalonando o problema. Absalão agora luta contra Davi. Absalão agora faz um exército e vai em direção a Davi, e Davi agora tem que fugir do seu filho. Ele não quis educar, não quis cuidar, não quis repreender, e agora todo o seu reino está em perigo, porque ele não quis repreender. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Provérbios 29:17: castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma.
Mas essa mesma Bíblia vai dizer que os pais não devem irritar seus filhos. Essa mesma Bíblia vai dizer que os filhos devem honrar seus pais. Essa Bíblia mesmo vai dizer que os homens devem tratar a esposa com honra, porque elas são a parte mais frágil, mas elas são herdeiras da graça de Deus. Essa mesma Bíblia vai dizer que os homens devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, Efésios 5:22 em diante. Confronto. Na hora certa, pelos motivos certos, pelas razões certas e com sabedoria. Não cheio de sentimento, não cheio de ira, nem cheio de raiva, mas cheio da graça e da unção do Senhor. Pai que não cuida, mãe que não cuida, marido que não cuida, esposa que não cuida, que diz, eu vejo depois, quem sabe melhora, amanhã a gente dá um jeito, família é assim mesmo, é tudo de qualquer jeito. Davi cuidava de guerra, Davi cuidava de estrada, Davi cuidava de estratégia, Davi queria ganhar a guerra, Davi vistoriava as suas tropas. Absalão tinha tudo. Absalão tinha castelo, Absalão tinha servos, Absalão tinha riqueza. A Bíblia diz que Absalão era bonito, o cabelo de Absalão era grande, era o homem mais bonito da sua época. Absalão era charmoso, quando ele passava as moças olhavam para ele. Absalão tinha tudo, mas só queria um pai. Tem muito esposo viúvo de esposas dentro de casa. Tem muitas esposas abandonadas, como se viúvas fossem, de maridos vivos dentro de casa. Tem muitos filhos órfãos de pais vivos. 1 Timóteo 5:8 diz assim: quem não cuida da sua família, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Pastor, eu sou de Deus. Se você é de Deus, você vai cuidar. Se não cuida, não é de Deus. 1 Timóteo 5:8, não brigue comigo não, brigue com o texto. Fale com quem escreveu o texto. Fale com Deus. E isso é palavra de Deus para o seu coração. Erros de Davi: não cuidou, não corrigiu, não consolou, não repreendeu. Terceira coisa, Davi terceirizava os cuidados dos seus filhos. Em outras palavras, Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Aminon era príncipe, ele terceirizou. Jonadab cuida. A irmã, a filha foi estuprada, Tamar, Absalão cuida. Absalão mata Aminon, o avô cuida. Absalão volta para Jerusalém, Joabe cuida. Absalão conspira, alguém cuida. Deus não vai cobrar da escola o cuidado com a sua família. Deus não vai cobrar do psiquiatra, Deus não vai cobrar do psicólogo, Deus não vai cobrar do pastor, Deus vai cobrar de você. Não terceirize, não transfira responsabilidades intransferíveis. E agora, na hora da guerra, Davi diz: não mata meu menino. Joabe não aguentava mais. Joabe era o comandante de Davi. Quando Absalão fica preso pelos cabelos na mata, Joabe vai lá e mata com os seus homens e diz: Deus me livre, ninguém aguenta mais a família de Davi, ninguém aguenta os filhos de Davi, ninguém aguenta a irresponsabilidade de Davi, mata! Se você terceirizar, você matará. Se você terceirizar, você matará. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Aonde você matricula seu filho? Com quem ele está estudando? O que está sendo ensinado?
Vá na reunião da escola. E a pergunta, meus irmãos, é: por que Davi era assim? Por que Davi era assim? É porque Davi era burro? Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, inteligentíssimo, ganhava tudo. É porque faltava Deus na vida de Davi, porque tem gente que acha que é assim: tem Deus, pronto, tem tudo, acabou a história, não vou ter problema nenhum. Vai nessa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem chamado por Deus. Davi era um homem cheio de Deus. Os salmos de Davi são lindos, porque Davi era assim. Nos anos 90, um grande pregador no Brasil, que ele já foi, pastor Caio Fábio, diz que talvez por culpa, Davi pecou. No capítulo anterior, Davi tinha traído, Davi tinha transado com Batseba. Batseba engravidou e ele, para encobrir a traição, ele mandou matar o marido de Batseba para ela ficar viúva e ele casar com ela legalmente, tomara por esposa. Ninguém viu, mas Deus viu. Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas talvez Davi nunca se perdoou. Talvez Davi, um pastor aqui chamado Bispo Newton, ele já disse: o pecado enfraquece. O pecado de Davi enfraqueceu Davi. Cuidado com o pecado. O pecado enfraquece, faz você perder as forças, faz você perder a coragem. E Davi, agora cheio de culpa, Davi tinha talvez medo de dizer: meu filho, porque o Senhor fez isso? Ele talvez tinha medo do filho dizer: e o Senhor, pai, que fez pior. E o Senhor, pai, e o Senhor, mãe, e a senhora, mãe, e tu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa no nome de Jesus. A Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. A Bíblia diz que pecado confessado, Deus pega e lança no mar do esquecimento e não mais se lembra dele. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e o deixa alcançará misericórdia. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, se você se arrepender, for até a cruz de Jesus, pedir perdão e se ajoelhar, as lágrimas do arrependimento, o bálsamo da água, quando você se levantar, a Bíblia diz que ele não existe mais. E se a pessoa lhe confrontar e dizer: e tu? E você vai dizer: eu pequei, eu me arrependi, eu pedi perdão, Deus me perdoou no nome de Jesus, e eu me levanto para lhe dizer: corrija, se acerte, mude, vá à cruz e peça perdão, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele é o servo sofredor. Ele morreu para que eu não morra. E ele morreu para me dar nova vida, para me transformar num novo marido, numa nova esposa, num novo pai, num novo filho, num novo avô, num novo neto. Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, faz com que você inaugure um novo capítulo da sua vida, um novo capítulo na sua história, para a glória de Deus e para abençoar a sua casa e a sua família. Lágrimas benditas de arrependimento. Cuidado com a mágoa, não adie o perdão. Perdoe e ofereça perdão. Se levanta em nome de Jesus para ser uma nova criatura, mas para confrontar, para educar, para cuidar, para zelar, para corrigir sem terceirizar. Você não muda o passado, mas você pode se acertar com Deus daqui para frente e ter uma nova história e deixar Deus fazer os milagres necessários para a glória de Deus. Não se omita, cuide da sua família, não se omita, confronte sua família, não se omita, não terceirize o cuidado com a sua família, trate você mesmo. 2 Samuel 18:33, Davi termina dizendo: meu filho Absalão,
meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Davi agora quer morrer no lugar do filho. Mas Davi tinha que ter vivido em Deus para abençoar seu filho. Temos que viver, morrer para o pecado, mas viver em Deus para sermos bênçãos. E eu queria orar por você. Se o irmão puder soltar uma leve canção, eu queria ter a oportunidade de orar por você. Se você está aqui, se Deus tem ministrado ao seu coração, se você precisa que oremos pela sua família, eu quero dizer que eu preciso e eu já estou aqui na frente. Mas se você quiser se colocar diante de Deus, quer dizer, Senhor, me dê coragem, me dê sabedoria, eu convido você a ficar de pé do seu lugar, para que oremos por você, para que oremos pela sua casa, para que oremos pela sua família, pedindo a Deus que Ele traga graça, que Ele traga favor, que Ele traga coragem, que Ele traga sabedoria do céu, para que você seja uma bênção no céu. Feche seus olhos, apresente a sua família diante de Deus, se apresente, faça uma varredura, faça uma faxina e pergunte para Deus, Deus, o que não anda certo, Deus, o que anda errado, Deus me dê sabedoria, Deus me dê coragem, Deus dê um jeito, me ajude a acabar com alguns compromissos, me ajude a dedicar tempo à minha família, me ajude a estar mais atento, abra meus olhos, abra meu coração, me dê coragem, Senhor, perdoe os meus pecados, me ajude a ser uma bênção na minha geração, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma da minha família, não adianta ganhar o mundo inteiro e a minha casa não te servir, Senhor, e a bênção do Senhor começará lá em casa, e começam por mim, e tudo que estiver ao meu alcance, eu farei, em nome de Jesus. Me dê coragem, Senhor, porque a tua palavra registra até os erros dos teus servos, para que eu aprenda. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante de ti, e eu peço que o Senhor abençoe cada casa e cada família. Abençoe a minha casa, Senhor, me dê sabedoria. Abençoe a Zé, Sofia. Senhor, abençoe a casa de cada irmão. Espírito Santo, converte corações de pais a filhos e corações de filhos a pais. Converte corações de marido a esposas e de esposas a maridos. Oh Deus, que as desgraças que atingiram Davi não atinjam a nossa casa. Nos dê sabedoria, Senhor. Quebra toda seta do diabo. Satanás, nós te ordenamos agora, saia em nome de Jesus, recue agora, Satanás, os teus planos estão quebrados no nome de Jesus, estão todos anulados. Espírito Santo, abre os olhos dos teus filhos, abre os ouvidos dos teus filhos, abre o entendimento, dá sabedoria para não recuarem, para não retrocederem, Senhor, para enfrentar o que tiverem que enfrentar, para não empurrarem para debaixo do pano, Senhor, para se consertarem diante de ti e diante das suas casas. Tu és poderoso, Espírito Santo. Tu és poderoso, Espírito Santo. Repete comigo, querido Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe a minha casa, abençoe a minha família, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus. Toda terça-feira a gente tem uma live sobre família. Se você quiser, me siga no Instagram, pr.ailtonrocha, pr.ailtonrocha, e você acompanha a live às 23 horas, toda terça, às 22 horas, toda terça. Deus abençoe, paz e graça. Obrigado, pastor, desculpa a demora.